Olá, eu sou Luciana Martins Maia e hoje nós vamos falar sobre obediência. Vocês sabiam que crianças obedientes não param quietas? Pois é. Existem duas formas de se pedir obediência para uma criança. A forma antiga e, logicamente, equivocada, em que a gente pede à criança que ela nos obedeça, ou que façam isso ou aquilo, e que a gente pune a criança caso ela não obedeça. E tem a segunda forma, que é que a gente pede à criança somente o que ela tem condição de fazer, ou seja, o que ela pode te dar. Ou seja, isso quer dizer que a gente deve pedir obediência de uma maneira em que a criança obedeça, e haja com alegria. Esse ensinamento é da Maria Montessori, são os ensinamentos montessorianos, e é dirigido à família das crianças, porque a Maria Montessori entende que palavras como essas, elas lembram o rei do Pequeno Príncipe, por exemplo. No livro Pequeno Príncipe, ele fala assim: se eu ordenasse que um general voasse de flor em flor como uma borboleta, ou que ele escrevesse uma peça de teatro, ou que ele se tornasse uma gaivota, e se o general não executasse essa ordem que ele recebeu, qual de nós estaria errado? Eu ou o general? O general ou eu? E o Pequeno Príncipe, logicamente, ele respondeu: você. Exatamente, respondeu o rei. Porque só se deve exigir de alguém o que é que essa pessoa pode cumprir. A autoridade, ela só é aceita e apoia-se, antes de tudo, na razão. Se você ordenasse ao seu povo que se jogasse no mar, eles se levantariam em revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. E aí a Maria Montessori nos explica, em razão disso, de novo, que movimento é vida, que a criança ela precisa se movimentar. Quando eu peço que uma criança fique quieta, quando eu peço que ela fique imóvel, ela tem como imperativo da vida que ela se move o tempo todo. Então uma criança, ela não é da natureza dela ficar parada, ficar quieta. O que eu peço é o equivalente ao rei louco pedindo para o seu povo para se atirar no mar. Então eu peço a morte. Eu estou pedindo para a criança algo que ela realmente, de verdade, ela não pode me dar. E a criança, ela não pode obedecer porque acima da minha autoridade está a autoridade da vida, que é uma coisa que é inerente a ela. Então, existem caminhos para a gente fazer uma criança se obedecer e até ficar quieta, mas que caminho que é esse? Há formas de saber as ordens da vida e pedir à criança coisas menores, que não se oponham à natureza dela, mas que acompanhem o curso da vida de uma forma especial e adequada a cada situação. Por um momento, vamos voltar a Montessori. E a Montessori diz assim, que é claro que há momentos em que é necessário que a criança não se mova tanto, não se mova muito. De repente você acabou de vestir aquela criança para sair, por exemplo, e não dá para ela correr no jardim ou fazer torta de lama, por exemplo. Mas qual seria a alternativa? A alternativa é sentar essa criança e dizer simplesmente para ela: fica parada um pouquinho, sossega um instantinho que eu acabei de te vestir. Você tem observado bem essa criança? E qual é então o seu interesse mais recente em atividades mais quietas? Será que essa criança gosta de ficar quieta? Talvez meia hora atrás ela tenha colocado a chave na porta, girado uma tranca. Se tiver uma caixinha com uma fechadura, uma chave, dê a ela. De repente ela vai ficar quietinha, mexendo em alguma coisa na mão. Então depende do que é se mover para essa criança. O que a Maria Montessori via na criança era a natureza dela se manifestando. Então a gente não pode ordenar para uma árvore que ela não cresça. A gente não pode ordenar para uma cobra que ela não se arraste, que um peixe não nade. A única forma da gente fazer isso é cortar. Cortar as asas, cortar as barbatanas, cortar a vida daquele ser. Então, para uma árvore não crescer, a gente precisa cortar as raízes dela.
fazer dessa árvore um bonsai, retroceder o seu desenvolvimento, desviar esse ser do seu caminho, impedir a verdadeira vida dela. E não é isso que a gente vai fazer com as nossas crianças, não é isso que a gente quer fazer com as nossas crianças, né? Obstruir o curso levaria, assim, o cumprimento do papel da criança no universo. A obediência, ela não pode ser de uma forma que impeça a vida. E aí qual é o caminho? Existem caminhos. Quando a gente vê uma criança, ela obedece com alegria, porque num único tempo ela aprende a se adaptar às condições do seu ambiente, né, que é o aspecto fundamental do seu desenvolvimento, e ela pode seguir a lei máxima da vida, que é se movimentar, mas se movimentar com controle. Pedir a um filho que saia já naquele momento do banho pode ser demais. Se ele acabou de descobrir as bolinhas de sabão na parede do box, por exemplo, que se movem lentamente, enfim, ele está ali se divertindo. E aí a gente fala que ele tem que sair. É preciso a gente ter paciência, né? É preciso que a gente pense na felicidade dele. E mesmo tarde, às vezes a gente precisa dar um tempo maior para aquela criança. Então, a gente talvez possa escovar os dentes, né? E dizer, olha, daqui a pouquinho, quando eu acabar de escovar os dentes, eu vou te chamar e você vai sair do banho. E depois a gente vai dormir. Amanhã a gente pode brincar de novo, ok? Amanhã a gente brinca de novo. Então a criança, você dá um tempo para ela fechar a brincadeira, terminar aquilo que ela começou. E aí você amanhã deixa ela fazer outra vez. Então, será, que eu me pergunto às vezes, que parece inseguro para a criança trocar a história que ela já escutou várias vezes por uma história nova? Né? Será que parece arriscado? E será que é por isso que a fascinante história imposta muitas vezes leva ao choro? A criança chora, faz birra, grita. Será que por 2 ou 3 noites, 2 histórias não são possíveis? Talvez sejam. A gente precisa ter paciência com a criança. A obediência que não se opõe à vida é aquela obediência que é bem-vinda pela criança. É aquela que ela pode ser negociada. A gente precisa ter paciência para pedir obediência. Ela devia ser bem-vinda por nós, essa obediência também. Porque a vida, afinal, ela deve ser superior aos nossos desejos. Mas entender a vida é necessariamente prestar atenção. E hoje, nesse mundo corrido, muitas vezes a gente não presta atenção no nosso aluno, a gente não presta atenção no nosso filho, a gente não presta atenção em nada do que acontece. Então é necessário que a gente olhe para a vida para compreender as suas leis. E essas leis, elas não vêm num livro. Nem mesmo os de Maria Montessori dão conta de tudo. É necessário que a gente olhe a criança que existe, a criança que está lá, é ela, e só ela é que pode nos mostrar aonde aponta a trilha da vida. A atividade que ela acabou de fazer, a atividade que ela assim, terminou naquele momento com algum interesse, aquela que ela tem, que ela vai querer retomar de vez em quando, ao longo dos últimos dias, uma outra que ela absorveu completamente antes de ontem. Todas essas atividades, elas são plaquinhas que parecem assim estar na beira da estrada, indicando as regras da vida. Qualquer coisa que nós pedirmos, dissermos, exigirmos, vai ter que estar em consonância com essas regras da vida. Ou, por motivo de força maior, a gente não vai ser obedecido. Ainda bem, né, que nós não vamos ser obedecidos. Então, quando Maria Montessori fala de obediência, ela falava de uma criança que obedecia com alegria e rapidez. Ela obedecia rapidamente, profundamente disciplinada e senhora de si. Por quê? Ela sabia por que ela estava obedecendo, ela sabia por que ela estava fazendo. E aí, essa criança só é assim porque ela está na trilha da vida. Porque ela não se perdeu dessa trilha da vida. Ela não está desesperada para voltar ou para permanecer fazendo alguma coisa, né, no curso do seu desenvolvimento. Aí vai muito mais do que a obediência. Existe uma autodisciplina. Ela sabe como ela tem que se portar, ela sabe como ela tem que proceder. Existe uma capacidade de seguir aquilo que a gente sabe que é correto. Então, a Maria Montessori anunciou a paz. A paz, ela anunciou em 1907, com a sua primeira escola. A primeira escola montessoriana é de 1907.
E ainda hoje a gente pode repetir, olhando a criança que conhece a vida e o adulto que respeita esse conhecimento profundo, que uma nova humanidade para um novo mundo já nasce, né? Esse ensinamento sobre obediência, ele foi tirado do livro Speak to Parents, Selection for School, de Maria Montessori. Então, espero que sirva para vocês e aguardem o próximo vídeo.